salve, salve! Meu nome é Débora Araújo, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao projeto Conexão Photosaude, onde hoje a gente vai ter a oportunidade de acompanhar mais uma das atividades, hoje em especial com a Agatha Reis, que é uma das mulheres incríveis que compõem esse projeto, né, que vai ter aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre a sua experiência no audiovisual, como começou, quais foram algumas das dificuldades, né, e quais são os conselhos para quem está começando, né? Então, quando a gente não tem recurso, né, e a gente quer começar, quais caminhos a gente pode percorrer? Claro que nem sempre é fácil, as oportunidades são poucas para muita gente. Então, como não desistir, né, dos nossos sonhos? Então hoje a gente tem a oportunidade, esse projeto é um sonho, né? A gente teve a oportunidade de colocar ele aqui em prática através de um fomento, através de um direito que é nosso, né? De um recurso público, né? Então hoje a gente teve essa oportunidade de conquistar para conseguir retribuir também, né? Para todos aqueles que têm o objetivo, né, de começar, seja no audiovisual, seja no grafite, seja na música, né? Então a gente trouxe aqui mulheres inspiradoras, não só para outras mulheres, mas para todos aqueles que querem começar ou que estão no meio do caminho e de repente teve ali um desânimo, né? Então esse é o nosso intuito, né? Levar o conhecimento, a vivência dessas mulheres. Então, não só através de atividades como essa, como vocês vão ver daqui a pouquinho, mas também através de um mini documentário que está sendo produzido, que em breve vai estar aí disponível para todo mundo, com as 12 mulheres que compõem aqui esse projeto também. Então, é muito gratificante ter a oportunidade de conhecer outras histórias, né? Porque às vezes a gente tem a vontade, né, de fazer algumas coisas e a gente tem alguns caminhos traçados na nossa cabeça que a gente acha que pode funcionar, mas aí vem outra pessoa com as suas experiências e nos mostram outros caminhos também possíveis. Então, essa é a grande importância de compartilhar, né? Então, é muito bom ter vocês aqui com a gente. As coisas só podem acontecer se a gente tiver também uma troca, né? Então, a gente aqui desse lado, as mulheres que estão compartilhando tudo aqui com a gente e vocês, né? Aí do outro lado também somando. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar, mesmo que de forma virtual, né? Esse conteúdo tão rico, né? Então, aqui a gente quer mostrar realmente a importância da gente trocar entre nós também, né? Então, eu aqui da Zona Leste de São Paulo, da periferia, né, compartilhando um pouquinho do meu início com vocês, né, do meu início aqui na produção cultural, apresentando essas mulheres incríveis que às vezes é até difícil, né, você acabar apresentando e limitando em palavras as pessoas, né, e suas vivências. Então, nada que eu falar aqui vai ser tão rico como a experiência dessas mulheres, né, da Agatha, que já vocês vão conhecer. Então, eu espero de coração que vocês aproveitem muito esse momento e que se sintam parte, né, desse projeto junto com a gente. Então, aproveitem muito e sejam muito bem-vindos novamente ao projeto Conexão Photosaude. Tudo bom? Eu sou Agatha Reis, sou editora de vídeo e eu tô aqui no projeto Conexão Photosaude, edição ômega, para falar um pouquinho para vocês da minha vivência no audiovisual, né? Eu quero começar esse momento lamentando que isso precisa ser online, isso não pode ser agora num auditório como eu gostaria. Inclusive eu estaria muito menos nervosa se eu estivesse num auditório com todo mundo, com todas as manas ouvindo a minha história e a gente podendo fazer essa troca de energia, essa troca de experiências. Eu realmente estaria muito mais à vontade com isso, mas infelizmente por
tudo que a gente tem vivido, por todo esse momento que a gente está passando, isso precisa ser virtual, né? Isso precisa ser fisicamente distante, né? Umas das outras. Então eu quero começar o meu depoimento. Eu posso chamar de depoimento? Não sei, né? Esse bate-papo que na verdade é um monólogo aqui. Eu quero começar lamentando porque... E também falando que eu tenho muita esperança de que isso possa melhorar em breve e que a gente possa voltar com os projetos presenciais, porque isso traz realmente uma riqueza, né, de aprendizado e tudo mais. Eu fui convidada pela Mel para fazer a edição do projeto, inclusive vocês podem ver aqui atrás. A gente está na minha ilha de edição, né, que eu trabalho junto com meu marido. A gente tem uma produtora de vídeo hoje. Eu vou chegar lá, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas eu vou chegar nesse momento, né, que atualmente a gente tá trabalhando em casa, né, home office. Agora a gente, né, tem a nossa produtora e vocês estão aqui na minha ilha de edição, né? Eu fui convidada pela Mel para fazer a montagem desse mini doc. E fiquei muito honrada, né, por poder fazer parte disso. Inclusive o convite da Mel me veio num momento que eu considero que foi uma resposta de Deus, assim, porque foi na virada do ano e a Mel me mandou uma mensagem me convidando para participar do projeto. E eu tinha, naquele momento, feito a minha lista de metas pro ano novo. Eu gosto muito de fazer isso e eu tinha feito uma listinha de metas, coisas que eu quero mudar em mim, coisas de comportamentais mesmo, né? E focos na minha vida profissional. E um deles era poder fazer parte de projetos mais relevantes e fazer o meu trabalho valer a pena. Não que ele não tenha valido a pena até agora, mas isso alinha o meu propósito de vida com aquilo que é a minha profissão, aquilo que é o meu ganha-pão, né? E eu vi aquilo como uma resposta. Então eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito honrada de poder primeiro me conectar com outras mulheres, me conectar com outras histórias. Eu tô na fase inicial da edição, eu ainda não tive contato com todos os depoimentos, mas as coisas que eu já vi por cima ali, dando uma testada no áudio, sincronizando as câmeras, eu já pude ter uma ideia de que vai ser uma experiência muito rica. Já tá sendo, né? Então fica aqui a minha gratidão pelo convite de poder participar de um projeto tão legal. É difícil, eu não sei nem por onde começar, assim, porque eu já tô no audiovisual, já tem mais de 10 anos. Eu tenho 30 anos hoje. Eu comecei no audiovisual, talvez eu tinha uns 17, talvez uns 17 para 18 anos, foi quando me despertou essa vontade de engrenar na carreira audiovisual, né? Eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria, mas eu tava naquela fase de vestibular, sabe? Esse negócio, pô, terminei o ensino médio e agora o que eu vou fazer? Eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. Então a gente, pô, na época o Enem tava bombando, muitos amigos meus conseguindo bolsas e ingressando na faculdade, né? Essas políticas de educação estavam super funcionando, assim, né? E aí eu falei, pô, é a minha chance, né? Mas o que eu vou estudar? O que eu quero? E foi também, eu considero uma resposta de Deus, a escolha do meu curso, né? Eu estava terminando o ensino médio, o terceiro colegial. E aí um dia eu tive a oportunidade de participar de um programa das prefeituras de Santana de Parnaíba e Barueri, junto com a Rede TV.
né? Eu tava aí nessa fase, eu devia ter uns 17 anos, e eu fui convidada pelo diretor da minha escola. Eu morava em Santana de Parnaíba, e o diretor da minha escola me chamou e falou assim: ó, tem um negócio aqui que vai acontecer, um programa aí da prefeitura junto com a Rede TV, que vai ensinar os jovens da rede pública aqui a trabalhar com TV. A gente estava bem na transição, foi ali meio que 2009, talvez. A gente estava bem nessa transição da TV digital para a TV analógica, ou ao contrário, para TV da TV analógica para a TV digital. Então, tinha toda uma adaptação a ser feita tecnicamente, né, com as pessoas que trabalhavam na TV, quanto de funcionalidade também, né? Todo mundo estava acostumado com o sistema analógico. As gravações eram feitas em câmeras de fita, né, mini DV e tudo mais. E aí teve que acontecer essa transição. E eu tive a sorte de participar dessa transição, de começar a estudar audiovisual nessa transição que foi tão importante aqui para o país, né? Hoje, em 2021, a gente já tem o sinal digital na nossa TV, todo mundo tem em casa a TV 16:9, né? A TV de LED e tudo mais. E eu peguei justamente essa transição. Enfim, eu fui convidada a participar, fazer uma prova e entrar nesse programa, né, que ia ensinar os jovens da rede pública ali a trabalhar com audiovisual. E eu considero que esse foi o pontapé inicial mesmo, porque foi um cursinho super legal, a gente tinha uma estrutura muito top, muito top. Eu lamento que hoje em dia seja tão difícil ter programas como aquele que a gente teve ali em meados de 2008, 2009. Porque a gente tinha uma sala cheia de Macintosh pra gente trabalhar. A gente tinha os iMacs branquinhos, daqueles bem clássicos, assim. Eu nunca tinha visto na minha vida um computador que não tivesse uma CPU gigante do lado, né? Um gabinete gigantesco, preto. Aí a gente chega numa sala que tinha, eu acho que uns 10 iMacs pra gente poder trabalhar com Final Cut. E a gente tinha também as câmeras pra gente treinar. A gente tinha um cantinho ali com... Eu não, acho que eu nem tenho foto disso. Eu prometo que eu vou procurar. Se eu tiver fotos, eu vou colocar agora. Mas se eu não tiver, não vai entrar. A gente tinha um cantinho com um chroma key azul também pra gente fazer testes de chroma key e tal. E os profissionais da Rede TV iam lá ensinar a gente a setar uma câmera, ensinar a gente sobre áudio, sobre microfone, as diferenças de microfone cardioide, supercardioide, captação Omni, todas essas coisas que nunca vão sair da minha cabeça. Bom, a gente tava num curso super completo que estava apresentando pra gente todas as áreas do audiovisual. Isso ia dar pra gente poder de escolha. E isso que eu acho o mais legal, assim, o mais importante, porque nós éramos jovens da rede pública de ensino e a gente estava sendo apresentado ali, a gente estava tendo uma oportunidade de escolher uma profissão, o que hoje é tão difícil de acontecer. É muito difícil um jovem de 16, 17 anos poder escolher o que ele quer fazer. E a gente teve essa oportunidade, então era um negócio... Poxa, era um negócio lindo, sabe? Todos os dias a gente ia lá para aquele cursinho e ficava com a cabeça explodindo, porque você queria aprender de tudo um pouco. E os profissionais que iam lá, iam editores de vídeo, iam técnicos de iluminação, iam técnicos de áudio, iam os operadores de câmera, dar aula de câmera pra gente. Então, assim, você imagina a riqueza disso para um adolescente, né, que tá entrando ali, tá querendo entrar no mercado de trabalho. Então, pô, é um negócio muito louco, assim. O que a gente viveu lá foi muito legal. Então, quero mandar um beijo pros meus amigos que eu ainda tenho contato e os que eu não tenho contato ainda, que fizeram o cursinho da Rede TV.
Porque foi demais, gente, foi demais. E eu achava interessante porque todos os profissionais que chegavam lá, eles ficavam impressionados com a quantidade de mulher que tinha na sala. Nós éramos em bastante mulheres. Eu não vou lembrar agora o número de alunos na sala, mas talvez nós éramos em 20 ou 30 pessoas. E a maioria era mulher. Isso deixava os profissionais que iam lá falar com a gente, eles ficavam espantados e felizes ao mesmo tempo, porque isso naquela época, né, 2008, 2009, eles falavam pra gente assim, ó, é muito difícil mulheres irem pra parte técnica ali do audiovisual, é muito difícil você ver uma mulher operadora de câmera. Tinha um cara que era operador de câmera lá, eu não lembro o nome dele, mas ele ficou muito próximo da gente como professor. E ele falava, uma vez ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, é muito difícil ter uma mulher operadora de câmera, mas quando existe uma, elas são as melhores. Né? Ele falou assim, que uma mulher operando uma câmera, ele falava que dava de 10-0 num homem, né? Isso pra mim ficou na minha cabeça, né? Então, quando eu comecei a ter contato com a edição de vídeo, lá nesse curso, os profissionais, os editores que iam lá dar aula pra gente também falaram pra mim. Falaram, olha, é muito legal você querer, porque é tão difícil ter uma mulher editora de vídeo na TV, né? E aí foi super legal, pô, eu comecei a estudar mesmo, me apresentaram a edição de vídeo, eu tive a sorte de começar a editar num iMac, no Final Cut, que era a tecnologia mais avançada ali pro momento. E a Rede TV com essa proposta de ser a primeira emissora de TV 100% digital do Brasil, enfim, eu entrei nesse momento da TV brasileira, né? E tendo contato com o software de edição e com as possibilidades que ele me dava, eu falei assim, pô, cara, fazer isso realmente é muito legal, né? E os editores que iam lá dar aula pra gente, às vezes eles levavam trampos que eles faziam, né, e mostravam pra gente, ó, esse daqui eu fiz no jornal ontem, ó, esse aqui eu fiz pro Super Pop, sei lá, eles levavam algum VT que eles tinham feito, e eu falava, caraca, velho, o cara conseguiu fazer isso, como que ele fez, né? Você fazer um texto animado, você animar um keyframe, eu nunca tinha visto isso na vida, né? O keyframe, para quem não sabe, é o princípio da animação. Você marca uma posição inicial e uma posição final para acontecer um movimento entre esses dois pontos, né? E aí você consegue animar texto, você anima foto, você faz as coisas acontecerem ali na edição e eu juro pra vocês, é um mundo de possibilidades, muitas coisas que podem acontecer quando você domina a arte do keyframe ali, né? Em contrapartida não, ao mesmo tempo que eu tava nesse cursinho, eu também tava fazendo os cursinhos pré-ENEM e tudo mais, porque eu ainda tava no ensino médio. Fiz o ENEM e passei, consegui uma bolsa integral na Uniban, extinta Uniban, né, que hoje é Universidade Anhanguera, e consegui fazer rádio e TV. Fiz um curso tecnólogo de rádio e TV. Foi uma emoção na família quando eu entrei no portal lá do Enem e vi as bolinhas verdes assim aprovadas. Eu fui aprovada, eu acho que em 2 universidades com bolsa integral, eu não vou lembrar agora qual, e uma com bolsa parcial, né? E quando eu vi as bolinhas lá, tipo, 2 bolinhas verdinhas que eu tinha sido aprovada e uma bolinha amarelinha que era de bolsa parcial, eu guardei segredo, eu contei pro meu pai e pra minha mãe só depois. E quando eu contei foi uma super emoção, assim, a minha mãe chorou pra caramba porque eles não tiveram essa oportunidade, né? Eu como a filha mais velha, a primeira neta, a primeira prima na família e tal, a primeira criança que apareceu na família fui eu, os meus tios, as minhas tias, muitos não tiveram condição de fazer uma faculdade, talvez 2 ou 3 só. O meu pai e a minha mãe não fizeram a faculdade. No curso de rádio e TV eu comecei a ter história do audiovisual,
Então eu tive história do rádio, história da TV e história do cinema. Quando eu comecei a ter história do cinema, aí eu pirei. Aí eu pirei e era aquele sentimento maravilhoso de você tá fazendo uma coisa, você tá indo, sei lá, rumo a uma profissão, a uma vocação que você tá muito afim de fazer, sabe? Você tá muito afim de participar daquilo. E quando eu comecei a estudar cinema no curso de rádio e TV, aí eu endoidei. Eu falei, cara, é isso. Aí eu virei super cinéfila. Hoje eu tô super relaxada em relação a filmes, mas o marido tá aqui falando que realmente eu estou relaxada. Nós estamos relaxados, a gente assistia mais filme, mas tá difícil hoje em dia. Enfim, eu passei por essa fase super cinéfila e de querer estudar e querer fazer blog de cinema e estudar expressionismo alemão, construtivismo russo e cinema italiano, cinema hollywoodiano, todos os cinemas que vocês podem imaginar, fazer coleção de DVD. Eu tava completamente alucinada pelo audiovisual, por essa ideia a famosa ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? E aí, nesse meio tempo, né, de faculdade, eu já estava trabalhando na Rede TV como estagiária, né? Era uma espécie de estagiária que eu era lá. E comecei na Rede TV trabalhando na parte de ingeste, né? Algumas emissoras chamam de ingeste, né? A Rede TV chamava de input, no cinema a gente chama de logger, que é a pessoa que cuida das mídias, né, dos cards da câmera, no caso, né, a câmera grava no card, ou na época às vezes ainda rolava gravar em fita, e eu pegava esse material e passava para o editor. Então eu fazia a conversão do arquivo, eu fazia os backups, organizava as pastas. Esse primeiro passo na profissão mesmo, de estar trabalhando, estar no mercado de trabalho audiovisual ali, ele foi, assim, mega importante. Mega importante. Eu fiquei, sei lá, 2 anos trabalhando com isso. Eu aprendi muito sobre codec de vídeo e participar disso no momento de transição da TV brasileira, o que foi mais incrível ainda, né? Então seguiu a minha carreira aí de editora, ainda não tinha começado na real, lá na Rede TV. E aí é que começam os perrengues, né? Porque eu tava trabalhando numa área que não era uma área de edição de vídeo. Eu cuidava dos arquivos, meio que eu ajeitava o meio de campo ali pros editores. Eu tava meio que numa função mais de assistência de edição, né? Uma pré-edição ali, de cuidar dos arquivos e passar pros editores, do que realmente estar na ilha de edição, editando um material e colocando a minha capacidade criativa para funcionar, né? Então eu comecei a encher o saco dos supervisores lá da Rede TV e eu falava assim, pô, deixa eu editar, pô, eu quero editar, dá uma matériazinha pra eu fazer, me ensina e tal. E mais uma vez, assim, cara, eu tive uma super sorte de ter feito amigos e amigas incríveis na Rede TV que me ensinaram a base da edição. Vou falar pra vocês que era real, eu não sei hoje como tá, porque eu já tô como autônoma já faz um tempo, mas eu não sei hoje como que estão as emissoras de TV, mas era predominantemente masculino o ambiente, né? Principalmente o ambiente ali da parte técnica operacional, operadores de câmera, operadores de áudio, edição de vídeo. As meninas estavam mais na parte de produção, né? E aí eu me via num ambiente muito masculino. Só que eu tive sorte também, de novo, de ter amigos que foram excelentes companhias para mim, amigos, homens que me ajudaram. E nós éramos em pouquíssimas editoras de vídeo lá.
E um dia me colocaram pra fazer uma edição. Apareceu um VTzinho que ia passar, eu acho que no... Não sei se talvez no TV Fama. Era uma coisa simples de fazer. Eu fui lá, fiz o VT e comecei a encher mais o saco. Falei assim, ó, eu fiz o VTzinho lá, beleza, foi aprovado? Foi aprovado, beleza, meu VT foi pro ar. E aí você começa a ver assim, você fala, caraca, né, um negócio que eu editei foi pro ar na TV brasileira. Tudo bem que era Rede TV, não era uma Globo, mas, pô, tinha audiência, né? Você tava entrando na casa das pessoas ali, né? O que você fez, né? O seu trabalho tava entrando na casa das pessoas. Isso, até hoje, quando eu penso sobre isso, eu fico impressionada. E aí aconteceu o fatídico dia... o fatídico dia que faltou um editor do jornal e o supervisor chegou pra mim e falou assim, Agatha, você tá pronta pra editar hoje? Aí eu falei, eita, não sei, né, tô. Aí ele pegou e me levou lá pra ilha de edição e falou assim, ó, você vai hoje editar uma matéria do jornal. E aí, beleza, né, era o Rede TV News, que era o principal jornal da casa, e eu peguei uma matéria pra fazer. Matéria jornalística, desses VTs jornalísticos assim comuns, né, sem ser uma matéria especial, são super fáceis de fazer, assim, é o nível iniciante para os editores de vídeo, né? E aí me colocaram lá na ilha de edição. Só que eu comecei a ter problemas, porque eu não estava sabendo resolver um problema ali, de uma transição que eu apliquei entre um vídeo e outro, e eu comecei a ficar nervosa, e eu comecei a ficar insegura, e nisso o prazo começou a bater na bunda, porque precisava ser rápido, precisava fazer uma edição rápida, porque o jornal já estava no ar, e aquilo precisava ir pro ar, então assim, eu tinha 5 minutos para fazer e mandar aquele VT, né? E aí foi o caos na terra. Foi horrível, foi uma sensação péssima de você não dominar aquela ferramenta e de você ter uma cobrança ali em cima de você. Só que eu acho que o pior de tudo isso foram as piadinhas, né? Porque eu fui, de certa forma, ridicularizada ali pelos editores mais velhos, que começaram a zoar porque eu não tinha conseguido fazer a matéria, e um deles falou assim, ó, sai daí, que deixa que eu faço, que eu mando. E aí eu levantei da cadeira, assim, tremendo, ele sentou lá, fez assim, ó, e enviou a matéria. Eu falei, caraca, como ele resolveu rápido esse problema. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, eu não sei de nada, né? Eu não sou nada, eu não sou editora de vídeo, coisa nenhuma, esse negócio talvez nem seja pra mim. E fui pra casa aquele dia completamente arrasada, chorando no caminho, sabe, tremendo. Ai, foi horrível, uma sensação péssima de derrota, sabe? Foi horrível, credo, não gosto nem de lembrar. E, assim, vou fazer o quê, né? Eu ia fazer o quê? Ia desistir de tudo? Eu trabalhava lá, né? No dia seguinte eu tive que encarar todo mundo de novo, eu tive que olhar na cara dos editores de vídeo de novo e falar assim, cara, eu não posso desistir, né? Continuei trabalhando ali no input, né? Cuidando ali das mídias, mas falei, pô, não vou desistir, vou continuar. Porque ao mesmo tempo que eu tive olhares de brincadeira ali, de me zoar naquele momento, de fazer piada com aquele momento, eu também tive os outros amigos que me acolheram e falaram assim, não, calma, é a sua primeira vez editando, a gente entende a pressão. Então, assim, teve amigos, pô, que sentaram comigo e começaram a me dar aula, literalmente, assim, sabe? Depois da hora do almoço, eles sentavam comigo e falavam, ó, Agatha, é assim que funciona você colocar uma transição, ó, eu vou te ensinar por que não deu certo a transição que você quis fazer, por causa disso. E começaram a me acolher, e aquilo me deu mais segurança, né? Talvez, pela minha personalidade, assim, por ser uma pessoa mais sensível, talvez se eu tivesse só recebido
feedbacks negativos ali, talvez eu tivesse desistido mesmo. Talvez eu não estaria aqui. Então, os amigos que me acolheram foram, assim, essenciais para eu continuar e não desistir do negócio de aprender edição de vídeo, né? E continuei, comecei a pegar mais prática e começaram a me puxar mais para fazer edição de vídeo. Então eu saí do Hackstation, né, ali da parte do input, e fui indo para edição de vídeo e pegando prática e pegando as manhas de fazer. E eu vou falar pra vocês assim, sem querer me gabar, mas já me gabando, eu fiquei muito rápida. Se o problema era ser rápida, eu fiquei muito rápida. Eu editava sem pegar no mouse, assim, só com atalhos e pá, graças aos meus amigos que sempre estavam ali me dando dica, né? E deu certo. Fiquei um tempão trabalhando na edição do jornalismo. E qual foi o momento, assim, que eu parei de editar lá no jornalismo? Foi quando eu tive um problema, talvez, de não saber administrar as más notícias. Você tá falando de notícias, mas não é só a economia, né? É o assassinato que tem na escola, é o ataque de homem-bomba que tem no Oriente Médio, sei lá, a criança que pegou a arma do pai e se matou. São notícias ruins, né? Você também edita coisas muito bad vibes, assim. E eu comecei a ficar muito triste com isso. Eu comecei a ser afetada por lidar com notícias pesadas o tempo todo. E aí fui tentando sair ali do jornal e fazer coisas um pouco mais... também para exercitar a minha parte criativa, né? Porque legal, tava super maneiro ficar ali no jornal. Eu era uma editora super novinha, eu tinha 19 anos de idade, sei lá. Mas eu queria mais, né? Eu queria aprender um pouco mais sobre criatividade também, né? Sair um pouco da caixinha ali da edição de vídeo e tal. Porque o jornal ele é bem quadrado, né? E comecei a fazer pequenas propagandas que aconteciam no meio dos programas, assim, eu fazia, né? Merchan que aparecia no jornal de esporte, merchan que aparecia no Pânico, ações que eles iam pra rua fazer merchan. Aí eu já tava começando a ter que fazer coisas mais criativas. Eu tive que ir treinando, ter saídas criativas engraçadas pra fazer a edição de um vídeo. Então você vai aprendendo ali, eu fui aprendendo a fazer uma construção narrativa, né? E aí quando você se depara com a verdadeira construção narrativa que existe por trás da edição de vídeo, aí você entende que você tá contando história. E acho que tudo vai se resumir a isso, da minha vida até agora. É contar história. Como você vai contar essa história? Como você vai apresentar essa história para quem tá assistindo? E comecei a ter esse contato diferenciado com a edição de vídeo. E isso foi muito legal. Eu saí da Rede TV depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, de trampo lá. E fui começar a trabalhar nas produtoras de vídeo. Todo mundo ficava impressionado por ser uma editora nova, que tinha agilidade, né, tudo que a TV me trouxe, e ter o senso narrativo. Acho que isso foi o maior diferencial até aqui, assim, você saber ter um senso narrativo, saber dosar como contar uma história. Então, nessa produtora, eu fazia vídeos para algumas empresas, pequenos documentários, e como a gente tinha uma equipe mais reduzida, eu tinha que fazer também a edição de texto das coisas que chegavam, os materiais que chegavam para mim. O que seria isso? Você ouvir toda aquela gravação e tirar as partes que não são interessantes e às vezes mudar as coisas de lugar para fazer tudo aquilo ter sentido, né? Às vezes a gente tá aqui falando uma frase
mas isso aqui ficaria melhor se eu colocasse lá na frente, aliás, lá atrás, no que eu já falei, sabe? Então precisa ter um pouco dessa malemolência. Então, às vezes, chegavam materiais para mim de meia hora de gravação que eu precisava transformar aquela meia hora de gravação em 5 minutos de vídeo. Então, como que eu vou contar, como que eu vou sintetizar tudo aquilo que a pessoa falou em 5 minutos de vídeo? Né? Aí é que tá a magia da edição. E não é só cortar, é você também saber ouvir a história da pessoa e, com muito respeito, cortar as falas daquela pessoa sem manipular o que ela tá dizendo de uma maneira maldosa, né? Porque a edição ela pode sim ser usada para muitas coisas ruins, né? Para tirar coisas de contexto. Então, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande que você tem, principalmente se você está fazendo uma edição para uma marca grande. E aí, depois de sair dessa produtora que fazia todo esse material, produzia conteúdos empresariais, eu fui para uma produtora a convite de um amigo meu, Fabiano Casa. Fui trabalhar na Fina Filmes e comecei a fazer coisas mais artísticas, a ter mais responsabilidade na minha mão, que eram responsabilidades tipo assim, fazer um programa inteiro que ia pro ar, um programa de meia hora. Um programa de meia hora que tinham vários VTs nele, né, várias entradas de matéria do pessoal na rua, vários depoimentos. Cara, é estressante. rolava uns estresses, assim, porque você tá trabalhando com prazos apertados. E edição de vídeo, a frase que a gente mais fala é: edição de vídeo não é pastelaria, né? Você não consegue fazer rápido, gente. Não tem como você fazer... E eu entrando aqui, eu caindo em contradição aqui com vocês, porque eu acabei de falar que eu era uma editora super rápida do jornalismo, né? E eu tô falando que edição de vídeo não é rápido. E esses são os paradoxos da edição de vídeo. Uma coisa é você editar uma matéria que vai pro jornal, que é só uma narração com imagens cobrindo aquilo, sem efeito, sem nada, joga lá do jeito que foi, o importante é passar a informação. E outra coisa é você fazer um projeto super artístico, que você vai ter que pensar na trilha sonora, você vai ter que pensar na cor do vídeo, você vai ter que pensar no clipe que você vai fazer. Enfim, não é rápido, não é rápido. Ter trabalhado em TV e ter tido dinâmica de jornal me faz ser um pouco mais rápida e mais desenrolada, talvez. Mas não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil de fazer, principalmente quando você tem que ouvir tudo que foi gravado e editar o texto daquilo, né? Então, depois de todo esse rolê, comecei também a me aventurar fazendo gravação. Então eu comprei a minha câmera, comprei alguns equipamentos de entrada, né? Microfone de lapela, comprei uma segunda lente para minha câmera na época. E comecei a meter as caras e falar assim, cara, vou montar a minha produtora. Então era a produtora de uma mulher só. Eu juntei a minha experiência na TV, nos cursos, rádio e TV que eu fiz e tal, e a minha experiência como editora. Falei, cara, eu sei editar, sei gravar, vou ganhar dinheiro com isso, vou tentar. E comecei a fazer pequenos vídeos pela minha produtora. Falei assim, pronto, agora eu sou uma produtora. Abri MEI, e o caramba, tem o CNPJ, isso lá atrás, com 20 e poucos anos, né? Aí veio a minha primeira decepção comigo mesma, né? A minha primeira desilusão ali com o audiovisual, que foi quando eu fiquei desempregada e um amigo meu falou assim, Agatha, eu preciso de alguém para fazer um ensaio fotográfico numa empresa grande, num banco. Precisa fotografar todos os funcionários do banco.
Você tem câmera? Não tem? Tenho. Você tem flash? Tenho. Então, preciso de você aí fazendo esse ensaio, né, com os funcionários do banco. Aí fui, cara, peguei o trampo, peguei o job. Eu tive que fotografar, eu acho que umas 200 pessoas. Só que assim, cara, as fotos todas eu tive que jogar fora. Quando eu entreguei as fotos pra ele, não dava pra usar nenhuma. Nenhuminha foto dava pra usar, porque eu não tinha experiência ali. Eu achei que eu sabia fotografar. E eu não soube, não soube setar a câmera, eu não soube, gente. Eu sei que quando ele pegou as fotos, ele falou, tá, alguma coisa aconteceu nessas fotos aqui, que não dá pra usar nenhuma. Aí eu falei, caraca, velho, e agora? Ele teve que contratar outra pessoa pra ir lá fazer o trampo, porque o que eu fiz não pôde ser usado. Aí o meu mundo caiu, né? Porque eu me via como editora de vídeo, mas aí eu tava desempregada, a produtora tinha me mandado embora e tal. Falei assim, pô, vou ser filmmaker, vou ter a minha própria produtora. Só que eu não tinha estudado o suficiente, eu não tinha vivência o suficiente pra pegar uma câmera na mão e fotografar 200 pessoas pra uma coisa oficial ali de um banco grande, uma empresa grande. Precisava ser uma foto da hora, né? E não deu, cara. Aí eu fiquei super chateada, fiquei super triste. E, pasmem, mas eu fiquei praticamente 2 anos sem pegar na minha câmera e sem querer trabalhar com audiovisual. Foram quase 2 anos. De muita, tipo, de me sentir assim, um nada no audiovisual. E falar assim, mano, eu não sei de nada, não consigo fazer nada. Me sentindo um lixo, né? E nesse meio tempo fui trabalhar com outras coisas, mas assim, sempre querendo, mas eu sei editar, ai que saudade de editar, né? Enfim, foi um momento meio sombrio, assim. Até que eu tava muito sem rumo, não sabia mais o que fazer de profissão, assim. Falei, puta, mas a única coisa que eu sei foi o que eu estudei. Ter que trabalhar com outra coisa, não quero trabalhar com outra coisa. Aí foi que os meus pais me deram um pontapé pra eu ir estudar cinema no interior de São Paulo, numa faculdade que eu sempre olhava e tinha vontade de fazer o curso de cinema deles. Cinema é uma coisa que eu amo, de paixão. E meus pais me deram esse super incentivo. Só que nesse caso eu não tive bolsa, né? Não consegui uma bolsa integral pra estudar lá. E aí os meus pais foram me dando uma força financeira para eu morar no interior e fazer faculdade lá, né? Faculdade de cinema lá no C1 em Salto. Aí eu fui com a cara e com a coragem, sair da casa dos pais e morar no interior, numa república de estudante. Nisso eu já tinha uns 26 anos, mais ou menos, 25, 26 anos. E comecei a estudar cinema lá no interior. Foi mágico, foi o momento assim que eu falei, cara, eu preciso fazer isso, é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero. Voltei, a minha cabeça voltou para aquela menina lá atrás de 17 anos que se apaixonou pelo audiovisual, que começou a estudar rádio e TV e que, se apaixonou pela história do cinema. Aí eu tava num curso de cinema mesmo, fazendo faculdade de cinema, com uma galera super engajada, uma galera com um poder criativo, sabe? Mulheres com um poder criativo que pegava uma câmera na mão e fazia uma miséria de imagem bonita e fazia história. Foi demais, cara, foi demais. Eu, infelizmente, não pude concluir o curso porque, como não era bolsa, eu tinha que trampar, estudar e não aguentei, né? Mas, assim, ter tido contato com isso, com o mundo do cinema, com professoras de roteiro maravilhosas, professoras de arte maravilhosas, isso reacendeu em mim a chama de querer trabalhar com audiovisual, né? Isso já morando lá no interior de São Paulo, lá em Salto. Só que eu precisava de um trampo, né? Eu
Eu precisava trampar porque não tinha como os meus pais, eu não sou de família rica, então o meu pai não podia ficar mandando grana pra mim, aí eu já não tava mais pagando a parcela da faculdade, enfim. E aí aconteceu que eu consegui o trampo numa produtora lá em Indaiatuba, que produz um programa independente, passava na Record de Campinas, agora eu não sei se eles ainda estão nessa emissora, mas é o programa Por Aí. Inclusive, se a Verônica ou qualquer pessoa do programa Por Aí estiver assistindo esse depoimento, vocês moram no meu coração. E foi incrível trabalhar lá. Foi muito bom pra mim, porque eu entrei lá na produtora pra trabalhar com edição de vídeo, mas eu também tive a oportunidade de sair pra rua muitas vezes pra gravar. Então eu tive contato com produção, com direção. Muitos projetos ficavam na minha mão para eu fazer eles desde o zero, fazer desde da pré-produção até a produção, a captação, de ir lá, fazer a direção no set de filmagem, depois editar todo esse material. Tinha projetos que literalmente ficavam 100% na minha mão. E isso para mim foi a maior riqueza. A maior riqueza. Nos últimos anos, assim, foi a coisa que mais me fez evoluir como profissional. Foi trabalhar nessa produtora, porque a gente tá falando de baixo orçamento, né? Equipe super reduzida, equipamento também limitado, porque você não tem orçamento, você não tem equipamento super ultra mega, né? Então você tem que se virar ali com o que você tem, a câmera baratinha, a lente escura, você tem que fazer aquilo lá funcionar de algum jeito, né? E foi uma escola pra mim, além de eu ter tido contato com profissionais incríveis e ter feito amizades assim pro resto da minha vida, eu aprendi muito, cresci muito como profissional. E nisso eu já tô falando aí de 2017, 2016, 2017, 2018 e 2019, porque em 2020 eu fui para outra produtora lá em Campinas, a Everest também, que um beijo Everest, amo vocês. E tô trabalhando com eles até hoje em dia com uma dinâmica diferente, né? Eles me mandam alguns vídeos, eu faço aqui em home office, né, por conta da pandemia. Só que aí, nesse meio de caminho, apareceu o amor da minha vida e a gente se casou. Só que ele também é do audiovisual, ele também é editor de vídeo. Ele tá atrás da câmera nesse momento, gravando, porque ele é um diretor de fotografia maravilhoso, fotógrafo mais talentoso desse mundo. Não, mas sem brincadeira, eu realmente... quando a gente se casou, eu fiz até uma declaração no Instagram, falei que eu me casei com o artista que eu mais admiro, e é verdade isso, porque a gente se conectou pelo audiovisual, a gente se conectou pela arte e pela fotografia, né, que eu fui conhecer o perfil dele no Instagram e tal. E a gente começou a namorar, beleza, só que assim, cara, você junta dois amantes do audiovisual que filmam, editam e fazem tudo acontecer. Ele também já estava na área há mais ou menos o mesmo tempo que eu, trabalhando muito mais tempo como autônomo do que em emissoras de TV, por exemplo. E a gente se uniu forças e montamos a nossa produtora, né? Hoje a gente tá falando de um casal que é autônomo e que tem uma produtora de vídeo no Brasil. Isso, assim, é difícil, gente, é difícil. Ter uma produtora de vídeo no Brasil é muito difícil, porque a gente tá falando de equipamentos que são caros, né? A gente tá falando de uma moeda desvalorizada. Então tem todos os desafios dia a dia ali pra gente conseguir pagar as contas e conseguir continuar aprendendo no audiovisual e empreendendo agora, né? Não é só aprender, você tem que empreender, né? Então esse tá sendo um momento muito legal da nossa vida. E a gente tá vendo a produtora dar certo, a gente tá vendo as coisas acontecendo. E agora a gente já tá numa fase de querer também poder escolher alguns trabalhos que se alinham mais com a nossa maneira de pensar, que se alinham mais com os nossos valores, né? Então, eu acredito que
eu acredito que vocês ainda vão ver muita coisa da nossa produtora por aí. No nosso Instagram, nas nossas redes sociais. O meu coração fica com muita esperança de poder ajudar as pessoas com isso que a gente faz. Porque é muito legal. E é legal poder falar sobre isso e também se emocionar, porque você faz uma volta no tempo, né? Você se lembra de quando você era uma menina que nunca imaginou que ia ter alguma coisa assim, que não veio de uma família que podia falar pra mim assim, ó, tá aqui o dinheiro, filha, vai lá, compra uma câmera. Compra a câmera que você quer. Ou não podia, meu pai, por mais que ele quisesse, meus pais, por mais que eles quisessem, eles não podiam falar assim, ó, pega aqui, ó, compra o melhor computador. A gente teve que trabalhar pra isso, né? Teve que enfrentar muitas coisas, teve que enfrentar o medo da pressão do jornal e dos marmanjos da edição zoando com a sua cara porque você não sabia editar e você não desistir, cara. Foi muito difícil isso. E passar por esses altos e baixos também, e hoje tá aqui podendo falar assim, pô, eu tenho a minha ilha de edição, né? A gente tem a nossa câmera, as nossas coisas, os nossos equipamentos, a gente tá podendo trabalhar com isso, viver disso. E é muito louco isso. É muito louco. E eu acho que eu também me emociono porque, pô, eu queria muito que as pessoas tivessem as oportunidades que eu tive, sabe? Mesmo não vindo de uma família que pôde me proporcionar coisas materiais, assim, né? Coisas caras e tal, porque fazer audiovisual no Brasil é caro, né? Eu não vim disso, eu vim da escola pública, né? Eu vim de empresas que se uniram com prefeituras e conseguiram ajudar pessoas a encontrar o caminho delas, profissional e de vida também, porque chega um momento que você não consegue mais desvincular uma coisa da outra. Não existe a Agatha que trampa com vídeo e a Agatha, sei lá, que é a Agatha. Não sei, não dá pra desvincular isso. Então, esses programas, eles são essenciais, sabe? E eu me emociono também por causa disso, porque eu queria que as outras pessoas pudessem ter isso também. Eu queria, sabe? Eu queria que a galera aqui da Quebrada, aqui de Carapicuíba, onde a gente mora hoje, pudesse ter a oportunidade de pegar uma câmera na mão, tá ligado? E de aprender a fazer um foco, aprender a mexer num ISO, aprender a editar um vídeo, a jogar um vídeo ali na timeline e fazer uma brincadeira. Isso, ao mesmo tempo que me dá esperança, também, pô, me deixa com vontade de fazer algo a mais, né? Então eu vejo os depoimentos das outras manas aí que falaram das suas histórias, alguns poucos que eu já consegui assistir e muitas que vieram da periferia de situações, pô, muito piores do que a minha, sabe? E que conseguiram ter voz, conseguiram aparecer, conseguiram se expressar através da arte, através do reggae, através da fotografia, através do grafite. A gente precisa continuar, sabe? A gente precisa continuar, o nosso coração precisa estar otimista. Eu acho que essa é a palavra. A gente precisa se manter otimista para ter força de, muitas vezes, criar projetos assim. Tornar possível projetos com esse intuito, né? Então é isso. Falei pra vocês, acho que tudo desde o começo até agora a atualidade, com o bônus de me emocionar no final.
que eu nem acreditava que isso fosse acontecer, mas aconteceu e que bom, porque eu quero deixar essa emoção rolar mesmo. Porque meu coração realmente tá muito grato por tudo que eu passei e por também poder fazer parte desse projeto. Eu não sei quem é que vai estar me assistindo, e isso é uma coisa muito louca também, sabe? Você fazer um vídeo, ou aqui, né, hoje eu tô na frente da câmera, eu não costumo estar, e você não ter noção de quem, quando, como, em que condições vai assistir esse vídeo. Então, aonde você estiver assistindo, quando você estiver assistindo, eu espero que tenha sido legal ouvir a minha história. Infelizmente não pôde ser uma troca, né? Não pôde ser uma troca da gente, eu falar e também poder te ouvir, eu falar e também poder sentir a tua expressão e o que você está sentindo no meio do meu depoimento. Mas eu espero que a gente tenha conseguido se conectar de alguma forma. Que esse acho que é o resumo desse projeto, né? Uma conexão entre mulheres, entre pessoas, entre semelhantes, e compartilhar as nossas histórias sempre. Então continuem, faça o que você tem vontade de fazer. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.